Olá, vamos falar um pouco sobre superego hoje. O que que é isso? É uma estrutura que nós temos, né, uma estrutura que é formada em nós, ainda quando somos bem pequenos, quando a gente tem a nossa relação com a mãe, né, ela está ali, nos protege, nos dá alimento, e a gente acha que aquilo é o nosso mundo, aquilo somos completos com aquilo. Mas, em algum momento a gente percebe que a mãe tem outros interesses, né? Com relação ao pai, ou ela sai para cuidar de um outro irmão, ou seja, a mãe não está sempre presente para a criança. Isso gera uma sensação de frustração, de insuficiência. Então a criança passa a se sentir não sendo mais o centro daquele universo. Isso é muito doloroso, isso gera frustração. E não que isso seja ruim, porque isso é a introdução da criança a um tipo de frustração, né, uma separação. E ela tem que aprender a lidar com isso. Ela tem que entender que o objeto mãe não vai ser só dela a vida toda e ela precisa se relacionar com outros objetos. Então isso gera um movimento de amadurecimento, né? Então a gente pode dizer que a falta da impossibilidade de ter tudo é onde um tipo de lei se forma na criança. A criança introjeta esse tipo de lei, né? Quando ela introjeta esse tipo de lei dizendo assim, bom, o mundo impede que eu esteja sempre daquele jeito que eu queria. Então ali a gente tem uma formação superegóica, ou seja, a gente tem uma lei que ela tem que ser aprendida, ela tem que ser absorvida e ela tem que ser elaborada. Muitas vezes, nesse processo, existe uma perda de sentido, digamos assim, ou de significado. Porque talvez a criança possa imaginar assim, bom, para eu merecer o carinho e a atenção dos meus pais, eu preciso ser muito mais do que eu sou. Eu preciso ter uma ideia de que talvez eu não seja suficientemente bom para merecer esse cuidado e amor deles. Ah, então vamos pensar assim, para dar um exemplo. A gente poderia pensar que existe a criança na mesa, ela comeu sua refeição e ela está fazendo bagunça, alguma coisa assim do gênero, e a mãe diz: olha, se você não se comportar, você vai perder a sobremesa, certo? Então, a leitura é: se você não se comportar, você vai perder um tipo de prazer. E isso é muito impactante para a criança, porque é muito mais fácil você sofrer algum tipo de privação física ou algum castigo que seja, vamos lá, mais punitivo do que perder o prazer. Então essa relação de que quando existe essa ameaça de perder o prazer, gera uma lei interna em que, tipo assim, opa, vou ter que me comportar para ser digno da soberania. E isso pode, a partir desse exemplo, a gente pode entender que muitas vezes a gente pode ter essa leitura de que a gente tem que ter um tipo de personalidade, ter um tipo de imagem muito perfeita para poder receber a sobremesa. Isso não nasce só do discurso da mãe, mas também nasce do entendimento da criança. Então ela acha que precisa ser mais do que ela é para receber aquela sobremesa. Então esse é um ponto interessante, porque isso depois, quando a criança cresce, ela passa ela evolui, né, nessa relação dela com a lei, né, com o grande outro, digamos assim, e ela repete e ganha novos aspectos na sua relação, por exemplo, com a escola, com os professores. Então ela repete um pouco dessa forma de agir com essas figuras de autoridade na escola.
e ela vai ganhando outras, noções de certo e errado, vai ganhando, mas tudo em cima, dessa estrutura, dessa percepção que ela teve. Daí vem o trabalho, aí vem as relações com a sua família que ela vai constituir, com a sua religião. Então, tudo se baseia na forma como ela encarou a primeira vez, ou como ela conseguiu, enfrentar a primeira, frustração, certo? Então a gente pode encontrar alguns indivíduos que na nossa clínica que tem um pouco disso, de se cobrar demais, de nunca achar que vai ser merecedor das coisas. Então temos um superego bastante, hã, tirânico, agindo aí. Então, para obter aquela satisfação, ele acha que não é o suficiente, que ele precisaria corresponder a uma expectativa que ele projeta que o outro tem dele, entende? Então não é exatamente um ideal que ele procura, ah, alguma coisa que alguém disse para ele: "Não, você tem que ser assim". Não, ele imagina que o outro vai ter que dizer que ele é assim. Então isso gera bastante sofrimento, gera bastante, desequilíbrio, bastante, angústia, né, para o paciente. Então, isso é complicado de a gente tratar, porque ele não é um problema consciente, ele é um problema estrutural. Onde é que está essa estrutura? Quando ele percebeu, né, que ele teria que ser daquela forma, teria que ter aquele tipo de ideal muito elevado para ser digno de algum amor e de cuidado. Então isso não se manifesta de forma consciente, se manifesta através dessa imagem que ele cria dentro dele mesmo, do superego, que vai castigá-lo, vai puni-lo se ele não fizer direito, vai fazê-lo sofrer, se sentir a última pessoa, da terra, porque não conseguiu ter ele, cumprir aquela expectativa. Que mais uma vez, não está do que o outro exige dele, mas do que ele imagina que o outro exige dele. Então, é um é bastante angustiante, porque não se baseia em um processo consciente. E a psicanálise ela ajuda, né, no processo da análise, a gente ajuda o paciente a ressignificar um pouco isso. É uma questão um pouco difícil, porque é uma questão estrutural, mas, e justamente por isso não é um caminho que se percorra sozinho. Tem que ter, esse trabalho, né, do analista e do analisando para que se possa, trazer um pouco mais de, hã, menos angústia, digamos, para a vida do nosso paciente.